Salve, salve, nação alvinegra! Começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então, se você for novo, já se inscreve, deixa o like para fortalecer, que hoje é terça-feira, dia 31 de agosto. Hoje é quarta-feira, rapaziada. Errei, o John tá perdidinho no tempo, tá? Perdido. Mas enfim, quarta-feira, dia 31 de agosto. Peço que vocês sigam o John nas redes sociais, Instagram, TikTok, Quai, Twitter, porque eu tenho uma grande novidade, tá? Uma grande novidade. Como vocês sabem, amanhã, dia 1º de setembro, aniversário do Corinthians, 112 anos, tá? Nascemos aí no ano de 1910, agora 2022, batemos aí 112 anos. O Corinthians organizou o Tour da Virada, tá? Que vai ser um evento aí, um tour pela Neoquímica Arena, tá? Noturno, vai começar acho que 10h30, 11 da noite. E vai até a virada, tipo meia-noite, meia-noite e meia, vai ter bateria da Gaviões, vai ter queima de fogos, vai ter um evento bacana lá, tá? E o John vai estar presente, tá? Confirmei minha presença aí com o pessoal, estarei presente lá na Neoquímica Arena. Pô, John, como que eu faço para acompanhar, para ver algumas coisas? Vou postar lá no meu Instagram, tá? Então, se você não segue o John, siga agora, tá? Já aproveita aí para seguir o John nas redes sociais, Instagram, TikTok, Quai, Twitter. Aproveitem para acompanhar aí o evento, o Tour da Virada, tá? Para comemorar aí os 112 anos da equipe do Corinthians, rapaziada. Bom, peço perdão também pelo horário do vídeo, tá? O John chegou aí de Ribeirão Preto, que é a cidade matriz da minha empresa, a empresa que eu trabalho e tudo mais. Tive uma reunião presencial, aí viajei de manhã, não consegui chegar a tempo para gravar e saí meio-dia, tá? Então saí um pouquinho mais tarde aí, mas a gente mantém aí a torcida do Corinthians informada. A primeira novidade é sobre a venda de ingressos para o jogo contra o Internacional, jogo domingo, tá? 4 horas da tarde, 25ª rodada do Brasileirão. Como eu já falei, uma rodada extremamente importante para o Corinthians, porque o Corinthians é o 4º colocado e pega o 5º colocado, os dois com 42 pontos, tá? Então é aquele famoso jogo de 6 pontos. Você vence e o time que está colado em você perde. Ponto, tá? É o que você sempre almeja na rodada. Você vencer e o seu adversário, quem tá na briga ali com você, perder. E aí o jogo direto é isso. Se você vence, automaticamente o seu concorrente perdeu, tá? E aí os ingressos já estão disponíveis no site do Fiel Torcedor, tá? Para quem tem mais de 60 pontos, abriu ontem, tá? Às 3 da tarde. Depois para quem tinha mais de 20 pontos, Hoje, 11 da manhã, abriu para todos os sócios torcedores, tá? Quem é adimplente, tá com um plano em dia, certo? E aí, quinta-feira, amanhã, 3 da tarde, abre a venda de ingressos para os torcedores gerais, tá? No site ingressoscorinthians.com.br. Pontos importantes, tá? Sobre valores, tá na média de preço do jogo contra o Bragantino, tá? Praticamente aí a mesma coisa, mesmo preço aí. O John vai de leste inferior central, pelo plano aí que eu tenho, tá? Então, uma boa sorte aí a quem está procurando ingresso, tá? Quem quer comparecer aí na Neoquímica Arena. Para quem não puder, aquele mesmo apoio aí para nossa torcida, tá? Que segunda-feira eu já falei isso daqui, mas queria parabenizar novamente. 36 mil pessoas num frio que estava na cidade de São Paulo, apoiando, cantando, empurrando o time. Conseguimos os 3 pontos. Tomara que domingo, tá? Contra o Inter, 4 da tarde, a gente consiga o mesmo feito, tá? O Inter vem de uma vitória importante contra o Juventude, mas o Corinthians também precisa dessa vitória. Quero saber quem vai para a Arena no domingo, rapaziada. Bom, agora falando um pouco sobre o Fausto Vera, tá? Nosso volante aí, eu cheguei a comentar essa semana, o craque Neto falou também, que o Lionel Scaloni, que é o treinador aí da seleção argentina, está de olho no volante do Corinthians. Já estava de olho nele, né? Quando ele ainda jogava no Argentinos Júnior, tá? No próprio futebol argentino. Ele já estava no radar da seleção principal, já fez aí todas as categorias de base da seleção argentina, 17, 20 e 23, tá? Disputou as principais competições pelas categorias de base da seleção argentina. E aí, veio pro Corinthians, atingiu aí 10 jogos, tá? Desde a sua estreia, 10 jogos, desde quando ele entrou lá contra o Atlético Goianiense no jogo de ida da Copa do Brasil. Jogou Brasileirão, jogou Libertadores, Copa do Brasil. E é um cara que, nesse momento, é o titular do Corinthians, tá?
é o titular do Corinthians. O próprio Vitor Pereira falou o seguinte, ó, ele é um grande jogador que tem nível e margem de projeção muito grande. Esse é o ponto. O pessoal falou, pô, mas vai pagar para trazer esse jogador? O Vitor Pereira bancou, falou, traz. Traz que o cara vai evoluir. Traz, compensa. Porque o Corinthians vinha na política de que não podia contratar, não pode, só contrata jogador em fim de contrato, que tá livre no mercado e tudo mais, tal. Vitor Pereira pediu, explicou, mostrou, o Corinthians foi convencido, tá? E contratou aí o Fausto. O valor da contratação dele pode passar de 31 milhões, tá? Pode chegar a 31 milhões, caso atinja a meta de jogos, títulos e convocações. Tá? E aí eu quero que o Corinthians pague 31 milhões. Como assim, John? Você quer que pague mais do que o que está acertado até o momento? Sim. Porque se o Corinthians for obrigado a pagar 31 milhões, é sinal que o Fausto está sendo titular, está conquistando títulos e está sendo convocado para a seleção argentina. Está sendo convocado, está jogando bem. Está ganhando título, está jogando bem. Tá? Então espero de coração que o Corinthians seja obrigado a pagar esses 31 milhões de reais. O Corinthians, obviamente, parcelou, tá, a contratação aí do Fausto. Ele teve uma atuação, excepcional contra o Bragantino. Já vinha jogando bem aí no mata-mata da Copa do Brasil. Contra o Flu, ele foi muito bem também, tá? Principalmente nessa posição de primeiro volante, que eu falei que ele entrou a primeira vez contra o Atlético Goianiense. Numa mudança que o Vitor Pereira fez, adiantou o Du, segurou o Fausto. Começou a organizar, e aí teve essa sequência, tá? O próprio Vitor Pereira falou o seguinte: o Vera está jogando numa função como primeiro volante. Quando fomos buscá-lo, era para fazer o segundo, porque ele tem característica de chegada na área. Mas ele está a fazer o primeiro volante porque achamos que ele tem qualidade. É um jogador tático, que não perde bolas facilmente e que está a melhorar muito em termos de recuperação de bolas, tá? Só pra gente ter uma ideia, Fausto Vera recuperou 21 bolas contra o Bragantino, tá? 21. Simples assim. Bom, e aí o Vitor Pereira completou falando o seguinte: está faltando um pouco de tranquilidade no arremate de fora da área. Já teve 2, 3, 4 oportunidades de acertar o gol, mas ainda não conseguiu. Essa tranquilidade virá certamente. Bom, essa foi uma das características, né, apontadas pelos analistas sobre o Fausto, tá? Um cara que tem chegada na área, tem boa finalização. E aí pelo Corinthians, contra o Botafogo, né, principalmente, ele entrou, deu uns 2 bagos lá pra cima. Contra o Bragantino, chutou pra fora também. Em outros jogos aí, não acertou o pé ainda, tá? É uma crítica que eu fiz ao Duqueiroz e é um ponto de atenção já para o Fausto. O Duqueiroz já há um bom tempo, tá? Há muito tempo. E o Fausto tem 10 jogos. Ainda não conseguiu acertar o gol também. Um outro chute, né, que teve defesa do goleiro, mas assim, do que a gente falou, dele ter a característica do chute de fora da área, a gente ainda não viu isso em campo, tá? Mas acho que ele vai conseguir acertar o pé, uma hora ou outra aí, vai conseguir fazer o primeiro gol com a camisa do Corinthians. Quero saber a opinião de vocês, rapaziada, sobre essa contratação da nossa equipe. Bom, o Vitor Pereira, tá, concedeu a entrevista coletiva após o jogo contra a equipe do Bragantino. Ele falou o seguinte, ó: primeiro, quero agradecer a todas as pessoas que vieram ao estádio com esse frio, numa segunda-feira à noite. Não é fácil, mas a paixão pelo Corinthians, de fato, é um estádio que enche e enche de energia positiva. Sente-se isso dentro de campo. Então, o apoio da Fiel, mais uma vez, incondicional, né? Mesmo na friaca que estava na cidade de São Paulo. E aí, um ponto que eu queria chamar a atenção. Por que num jogo segunda-feira à noite, contra o Bragantino, frio, tá? Um dia frio, na noite aí de São Paulo, o setor oeste não enche? Só enche em decisão. Contra o Fluminense, vocês vão ver. O setor oeste vai estar assim, ó. Mas num jogo de Brasileirão, que a gente precisava da vitória, precisava do apoio, por que não diminui o preço? Põe lá, não vai vender? Beleza, então vamos vender aqui pro torcedor popular, pro cara que não tem uma condição. Vamos diminuir o preço, bota pra encher o estádio, pra ter o apoio do povo. Não coloca. Prefere perder dinheiro, do que colocar um torcedor do povão lá no setor oeste, tá? Essa é a verdade aí da diretoria do Corinthians.
Bom, e aí o Vitor Pereira falou sobre a atuação da equipe, tá? Fizemos uma primeira parte de qualidade, em que pra mim faltou um bocadinho de melhor definição no último terço para conseguir o gol. Chegávamos dentro da área, a linha de fundo, mas faltava aquele último passe ou último movimento para materializarmos mais um gol que eu acho que era merecido. Na segunda parte, perdemos a capacidade de pressão. E essa equipe, quando não é pressionada, tem qualidade, joga, está bem trabalhada, mete muita gente sobre a nossa linha defensiva. E aí ele falou sobre o Bragantino, né? Quando o Bragantino não é pressionado, pô, aí sobra espaço. Sobra espaço. Aí o Bragantino bota a bola no chão e vai pra cima. E abafa, como abafou o Corinthians. Tá? Então o próprio Vitor Pereira entendeu que o nosso time perdeu a capacidade de pressão na segunda etapa. O que eu comentei na live, no pós-jogo. Chega a 20 minutos do segundo tempo, o Renato Augusto está andando em campo. Não tem mais o gás para pressionar. O time cansou, tá? O time cansa. E aí se um cara parar de marcar ali na frente, já era. Você matou. Você matou a pressão lá em cima. Você sai para pressionar com 3, o cara acha o passe nas suas costas, acabou, quebrou as linhas. Tá? Bom, eles criaram problemas porque não conseguimos, na parte final do jogo, pressionar na frente. Permitimos que muitas bolas entrassem na nossa área e tivemos dificuldades. Em contra-ataques, poderíamos ter feito o segundo gol e o futebol é assim. Depois, por querer segurar o resultado e vir para trás, permitimos os cruzamentos. E aí um ponto que o VP falou... Importante, ó, ele falou, ó, o nosso azar foi que quando o Ramiro entra, e entra bem, logo depois o Gustavo pediu para sair porque estava com um desconforto muscular. Tivemos que deslocar o Ramiro para a direita e perdemos a capacidade de pressão que ele estava nos dar naquele momento. Isso nos empurrou para trás. Entendeu? Então ele colocou o Ramiro até no lugar do Renato Augusto, né, para você manter essa pressão, igual eu falei. Só que o que aconteceu? Acabou de sair o Renato, acabou de sair o Roger, o Mosquito pediu pra sair, sentiu um desconforto. Aí quebra toda a estratégia que você acabou de montar. Tá? Você acabou de fazer a mudança, pensando que o cara ia ficar até o fim do jogo, e aí é uma questão externa, uma questão que não tem controle. Uma lesão do cara, um desconforto, ele já pede pra sair, pra não agravar, acabou, vem pro descanso, coloca outro, tá? E aí a gente vê no que dá. Por quê? O Adson tava fora também, por um desconforto muscular. Mas, segundo fulano, ciclano e beltrano aqui dos comentários, tem que colocar o time titular todos os jogos, quarta, domingo, porque recebe tanto e tem que jogar. Aí, ó. Mesmo fazendo rodízio, tá estourando os caras. Tá machucando. Jogador novo, jogador jovem, tá? Enfim, rapaziada, quero saber a opinião de vocês. Bom, agora falando sobre o Paulinho, tá? Nosso volante aí que segue machucado, realizou a cirurgia aí no mês de maio, do ligamento cruzado anterior do joelho dele, né? Se machucou aí no início do Campeonato Brasileiro, por uma perda grande aí pro Corinthians. Volta só em 2023, tá? Não adianta a gente criar expectativa aí sobre o Paulinho, só 2023. E aí, o que o Paulinho vem fazendo nessa recuperação? Sessões diárias de fisioterapia. Todo dia o Paulinho faz fisioterapia. Sábado, domingo, feriado, faz fisioterapia. Em meio a tudo isso, ele se matriculou num curso de liderança e gestão de futebol, tá? Oferecido pela Federação Paulista de Futebol. Pela federação aí que cuida do Campeonato Paulista e tudo mais. Eu achei bacana, tá? Achei bacana. Acho que é um momento importante da carreira dele. Por que o Paulinho tá fazendo isso? É um jogador de 34 anos. Tem mais, sei lá, contando já a partir de 2023, 2, 3 temporadas, tá jogando. E aí vai se aposentar. E o que o cara faz depois? Se não virar técnico, se não virar auxiliar, se não... Tem cara que já vai fazer investimento e tudo mais, vai para outras áreas. E aí, o Paulinho, nesse momento, vê com bons olhos a questão de carreira dentro do futebol. Mas não na parte do campo. Não como comissão técnica, como algo ali. Mas sim na parte de gestão de futebol, tá? Então, assim, já tem dentro desse curso aí conteúdo sobre as áreas jurídicas, administrativas, financeiras, marketing e comunicação. Tá? Isso é um pouco aí do curso. O próprio Mauro Silva, que foi tetracampeão mundial pelo Brasil, falou sobre isso, tá? Falou que o pessoal tem que começar a se preparar, seja na área técnica ou na área de gestão.
certo? Então assim, pô, parabéns pro Paulinho, tá? Acho que ele é um cara muito centrado, o que a gente vê dentro de campo, né? E acho que isso pode ajudá-lo numa gestão de clube, algo nesse sentido. Eu desejo aí toda a sorte do mundo pro Paulinho. A gente tem ótimos exemplos, tem exemplos ruins, tá? Tem dos dois lados. A gente pega, por exemplo, o Alessandro. Meu Deus do céu, cara. É difícil. É difícil, tá? Agora pega outros ex-jogadores aí que deram certo na parte de gestão de clubes, tá? Tem alguns jogadores que se encaixam nisso. O Danilo vem sendo técnico do Sub-20, encontrou um futuro também, tá? O Sheik chegou aí pra diretoria do Corinthians, saiu. Alguns outros jogadores, acho que o Wilson, né? Chegou aí pra diretoria também. Então, assim, é esse caminho aí que alguns jogadores vão trilhando. Quero saber a opinião de vocês, rapaziada, sobre essa decisão do Paulinho. Lembrando, não é porque ele começou a fazer o curso, não parou de jogar bola. Ele vai fazendo o curso enquanto ele tá lesionado, tá? Tem até o fim do ano aí pra fazer esse curso. Depois volta pra carreira de jogador normal, tá? Continua. Pode fazer nas aulas também dia de folga dele, horário de folga, né? Concentração e tudo mais, aulas online e tal. Sem problema, tá? Segue normal a carreira dele, rapaziada. Bom, e o Fábio Santos comentou um pouco essa semana aí sobre a renovação de contrato dele com o Corinthians, tá? Segue a negociação, a minha opinião vocês já sabem, diminui muito o salário dele, tá? Pode diminuir o salário dele, pode, certo? Mas se ele quiser continuar, pode continuar, com salário lá embaixo, ponto. Quer continuar? Continua. Você é um ídolo, você é um cara que conquistou tudo aqui, voltou quando a gente precisava, tá? Não tá no auge, obviamente, até pela idade, não tá no auge físico, não tá no auge técnico, mas é um cara que vem ajudando a gente, tá? Vem ajudando e muito a equipe do Corinthians. O problema é, não dá pra você subir o salário de um jogador com a idade do Fábio Santos. 37 anos. Me desculpa, não dá. Não dá. Pode ser o Fábio Santos, pode ser o Cássio. O Corinthians precisa pensar com inteligência. É um clube. Essa é a questão. Vê o Alessandro, vem não sei quem, conhece o Cássio há muito tempo, conhece o Fábio Santos há muito tempo. Ah, é pela amizade, por tudo mais. Não, vamos dar um salário bom pro cara. Pô, mas aí você não tá pensando em prol do clube. Não tá gerindo o clube com inteligência. O Corinthians tem muita dívida. Por que você não reduz o salário do Fábio Santos, que vai continuar no Corinthians, quer continuar aqui, só que já tem uma idade avançada, ele vai entender a situação, vai continuar, você mantém um jogador ali no seu elenco que tem uma qualidade, tem identidade com o clube, mas reduz o salário, economiza, tá? E aí o Fábio Santos falou o seguinte: tomara que eu consiga a renovação, a gente está conversando, e tomara que eu possa ficar mais um ano no Corinthians. Sempre julgam muito pela idade, mas tem que ver desempenho. Temos jogadores com desempenho interessante, e aqui a maioria dos jogadores experientes são responsáveis, sabem se cuidar, então a gente valoriza demais a nossa carreira e quer estender o máximo possível. Então assim, desempenho do Fábio Santos esse ano, de modo geral, muito positivo, tá? De modo geral, muito positivo. Só que não é o lateral em que a gente vai conquistar, por exemplo, uma Libertadores. Não vai. Pô, John, ele foi mal contra o Flamengo, né? Não foi mal. Não foi mal, foi bem. Só que, por exemplo, no jogo contra o Fluminense agora, já foi mal, tá? Então é isso que eu falo, irregularidade. Ele vem... passou mais tempo jogando bem essa temporada do que jogando mal. Isso é um ponto que a gente tem que trazer, tá? Mas eu, John do Timão, não acho que um lateral que ano que vem vai fazer 38 anos vai ser a melhor opção para o Corinthians para a temporada de 2023. Não acho. A gente tem condições e capacidade de ir no mercado buscar um lateral melhor, tá? Melhor, mais novo, com mais potencial, com mais gás, tá? Quero saber a opinião de vocês, família. Bom, agora rapidinho antes da última notícia, vou pedir para quem não for inscrito, se inscreva aí embaixo e já deixem o like para fortalecer. Rapaziada, uma dupla do Corinthians apareceu numa lista aí, tá? De principais jogadores do mundo, nascido nos anos 2000. Certo? Pô, são nomes, e aí do Corinthians, no caso, é o Duqueiroz e o Lucas Piton. O Duqueiroz eu entendo. O Piton tem muito torcedor que já vai virar o nariz, tá? Muito torcedor mesmo.
E aí, só pra gente ter uma ideia, tá? Dos jogadores que atuam no futebol brasileiro estão o Elinho, do Bragantino, cria da base de São Paulo, Tomás Coelho, do Atlético Paranaense, do Queiroz, Corinthians, Mateuzinho, Flamengo, Flaco Lopes, Palmeiras, Rodrigo Nestor, São Paulo, Abner Vinícius, Atlético Paranaense, que foi um dos laterais aí que eu indiquei, e o Lucas Piton, Corinthians. Fora esses, tá? Temos o Vinícius Júnior, que é o primeiro da lista, temos o Antony também, tá? O reforço aí do Manchester, e o atacante TT, do Lyon. Pô, sobre o Duqueiroz, já foi sondado aí por diversos clubes da Europa, tá? O próprio Lyon esteve de olho no Duqueiroz, alguns clubes da Itália, o Torino e tudo mais. Ok, entendo, beleza. O Duqueiroz é o 21º, tá? Então aí o Elinho é o 16º, o 18º é o Tomás Coelho e o 21º é o Duqueiroz. Aí vem o Mateuzinho, 23º, Flaco Lopes, 25º, o 30º é o Rodrigo Nestor, 34º Abner, 37º Lucas Piton. Sobre o Duqueiroz, pra mim tem qualidade pra estar nessa lista. Não vem numa fase boa, tá? Isso a gente tem que pontuar. Durante a temporada cresceu muito de produção, agora ele caiu de produção. Mas é um cara que tem qualidade. Sobre o Piton, pra mim é uma incógnita. É um cara que sempre é colocado lá em cima, sempre é valorizado por diretoria, é análise de mercado da bola, tudo mais, tem um preço ótimo para mercado internacional, tem uma idade boa. Só que as atuações no Corinthians, pô, ele oscila demais. Oscila muito, muito, muito. O que eu falei pra vocês que eu faria de lateral esquerdo pro Corinthians? Vende o Piton, aproveita que ele ainda é super valorizado, tá? Que ele ainda tá nesse... toda vez sai uma lista, jogadores promissores, tudo mais, ele tá no meio. Vende ele, pega o dinheiro, traz um lateral bom aqui do futebol brasileiro. Um Luan Cândido, um Abner do Atlético Paranaense. Traz o cara para ser titular. Tem o Fábio Santos, que vai ser o reserva dele, um jogador experiente. E aí você pode subir alguém da base para ir aprendendo com o Fábio Santos e com o titular. Tô errado, rapaziada. Quero saber a opinião de vocês, mas também quero parabenizar, tá, o Duqueiroz e Lucas Piton por aparecerem aí nessa lista. E é isso, rapaziada. Quero saber a opinião de vocês. Por hoje é isso. Lembrando, acompanhem o John no Instagram, tá? Acompanhem o John no Instagram que vai ter conteúdo bacana lá hoje. Certo, rapaziada? Um forte abraço e vai, Corinthians!